Olá, meu nome é Celina, estarei apresentando o trabalho da matéria Direito Constitucional 1 do professor Juan, cujo tema é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mais conhecida como ADO, que trata-se da inovação da Constituição Federal de 88, inspirado no artigo 283 da Constituição Portuguesa. O que se busca através da ADO é combater uma doença chamada, conhecida pelos doutrinadores, de síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Está prevista no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, estabelece que, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. A ADO busca tentar tornar eficaz uma norma constitucional que está privada de eficácia, ou seja, a norma de eficácia limitada, que seria, por exemplo, todo mundo tem o direito X na forma da lei. Entretanto, cadê a lei? Ela não existe. Nesse caso, que recorremos à ADO, pela falta da norma e pela falta de atuação do legislador. Nesse sentido, devendo o poder público ou órgão administrativo regulamentar norma constitucional de eficácia limitada e não o fazendo, então surge a doença, a omissão, que será combatida através de um remédio chamado ADO, de forma concentrada no STF. Na ADO, temos o controle concentrado através do mandado de injunção, o controle difuso pela via de exceção ou defesa. Em termos gerais, a inconstitucionalidade por omissão é a anomalia resultante da abstenção em cumprir certos deveres constitucionais dirigidos à produção ou à atualização das medidas necessárias para tornar plenamente efetiva determinada norma constitucional. Contudo, o conceito de atos omissivos inconstitucionais deve ser fixado com cautela, pois nem toda a inércia dos órgãos constituídos afronta a ordem constitucional. Agora, falando das espécies de omissão da ADO, podemos verificar a omissão total quando não houver sido legislada a matéria e parcial quando houver sido legislada a matéria. Entretanto, de forma insuficiente, tornando-a ineficaz para o caso concreto. A omissão parcial pode ser propriamente dita ou relativa. Propriamente dita, a lei existe, mas regula de forma ineficiente o texto, segundo Pedro Lenza. Relativa, verifica-se quando determinada matéria legislada outorga benefícios a uma certa categoria e deixa de prever para outra que também deveria ter sido contemplada. Observamos que já existe súmula disciplina à matéria. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Agora, falando sobre o objeto da ADO, a doutrina diverge quando a natureza dos atos que podem ser objeto deste tipo de controle. Uma primeira corrente defende que a omissão inconstitucional, seja ela de ato normativo ou de ato administrativo, pode ser objeto da ADIM por omissão. Uma segunda corrente, mais restritiva, entende que a ADO só tem como objeto atos normativos do Executivo e da administração pública. Agora, falando da competência da ADO, vamos falar sobre a legitimidade ativa. A legitimidade ativa para a propositura da ADO é a mesma prevista para as demais ações de controle normativo abstrato. Lei 9.868 do ano de 1999, artigo 12A. Com a ressalva de que órgãos com competência para iniciar o processo legislativo somente terão legitimidade quando a elaboração da norma depender de iniciativa privativa de outro órgão, sendo corresponsáveis pela omissão inconstitucional. Não faz sentido atribuir-lhes legitimidade para a propositura da ação. O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos políticos com representação no Congresso Nacional são legitimados universais. Por sua vez, as mesas de assembleias legislativas ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os governadores de estado e do Distrito Federal e as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional são legitimados especiais,
sendo-lhes exigida a demonstração de pertinência temática. Agora falando sobre a legitimidade passiva, pois já falamos da ativa. A legitimidade passiva é atribuída às autoridades e órgãos responsáveis pela medida necessária para tornar efetiva a norma constitucional. O destinatário principal desta ação é o Poder Legislativo, mas em se tratando de iniciativa reservada, o objetivo será desencadear o processo legislativo, razão pela qual a ciência deverá ser dada ao órgão ou poder competente para a apresentação do projeto de lei. Agora vamos estar falando do procedimento da ADO. O procedimento da ADIM por omissão é semelhante ao da ação direta de inconstitucionalidade por ação. A petição deverá indicar a omissão inconstitucional, total ou parcial, assim como o pedido e suas especificações. Se a petição for indeferida pelo relator, cabe agravo da decisão. Se recebida, este pedirá informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, e as informações deverão ser prestadas no prazo de 30 dias contado do recebimento do pedido. O relator poderá também solicitar a manifestação do advogado-geral da União, a ser encaminhada no prazo de 15 dias, o que não se confunde com a citação para a defesa, de norma impugnada no caso de inconstitucionalidade por ação. A despeito de não caber ao advogado-geral da União toda e qualquer inércia do poder público nas hipóteses de omissão parcial em razão da existência de ato ou texto impugnado, sua manifestação deve ser obrigatória, como dispõe o artigo 103 da Constituição Federal, parágrafo 2º. Decorrido o prazo para as informações, na ação em que não for o relator, o Procurador-Geral da República terá vista do processo por 15 dias para exarar seu parecer. Após o relator apresentar seu voto em plenário, havendo a presença na sessão de pelo menos 8 ministros, o Supremo tomará a decisão, em regra, pela maioria absoluta de seus membros. Outro ponto importante é a medida cautelar da ADI por omissão. O Supremo não costumava admitir a concessão de liminar em ação dessa natureza, mas com a nova disciplina conferida pela Lei 10.063 do ano de 2009, passou a ser expressamente prevista a concessão de medida cautelar, desde que atendidos dois requisitos, excepcional urgência e relevância da matéria. A medida cautelar, nesse caso, poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado. No caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. A decisão de mérito proferida nessas ações diretas deve dar ciência ao órgão os poderes competentes responsáveis pela omissão, para que adote as providências cabíveis. Nos casos de omissão por parte de órgãos administrativos, a Constituição fixa o prazo de 30 dias. No entanto, muitas das vezes tal prazo se mostra insuficiente para a edição de ato administrativo regulamentar. E mais ainda, nos casos que demandem medidas administrativas concretas, como construção de escolas, hospitais, por isso o legislador ordinário permitiu a flexibilização desse lapso temporal. Estabelecendo que, em caso de omissão imputável a órgão administrativo, as providências deverão ser tomadas no prazo de 30 dias ou em prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal. Então, nós trabalhamos com a introdução da ADO, a emissão a espécies da omissão, objeto da ADO, competência, procedimento, liminar e efeitos da decisão. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho sobre o tema ADO, que pode ser descrita resumidamente como uma ação cabível para tornar efetiva uma norma constitucional em razão de omissão por parte de algum dos poderes ou de órgão administrativo. Como a Constituição tem uma grande amplitude de temas, ela precisa de leis que a regulamentem. A ausência dessas leis regulamentadoras podem fazer com que alguns dispositivos presentes na Constituição não tenham seus efeitos. A partir daí, a ADO tem como objetivo cientificar o Poder Judiciário para que se demonstre a demora da elaboração da lei. E caso essa demora seja atribuída
algum dos poderes, esse será cientificado para que elabore a norma. Caso seja para algum órgão administrativo, esse terá o prazo de 30 dias para a elaboração da lei. Meu grupo é composto por Bruno Almeida, Bruno Henrique, Celina Maria, Júlia De Luca, Luísa Camargo e Maria Gabriela. Eu espero que vocês tenham gostado e que possa ajudar.